Acho que essa é uma de muitas histórias esquecidas pelo tempo. Imagine quantos causos, assombros que já tenham ocorrido por aí e que nunca foram relatados. Acho louvável seu trabalho, Sam, que busca narrar e mostrar os fatos, sejam esses recentes ou que tenham acontecido há mais de 50 anos. Essas histórias que venho trazer aqui têm mais de 70 anos. São vários relatos de conhecidos e desconhecidos, que aqui tentarei eternizá-las no tempo. Mas antes de contar esse caso, eu quero me apresentar. Quero que me chamem de Duarte, o meu sobrenome. Sou um policial militar aqui do Ceará. Quero deixar o nome da minha cidade no anonimato. Porém, sei que os mais antigos irão saber de qual região eu sou, pois darei detalhes nesse relato. Mas o caso que irei contar aconteceu por todo o Ceará, desde a Juazeiro do Norte até Fortaleza. Muitas são as histórias dessa criatura, e tive o prazer de ouvi-las dos mais antigos. Meus avós foram os primeiros a relatar seus causos e assombros, e eu acredito e reafirmo que essas coisas são reais, pois quando ouvi falar de lobisomem não foi assistindo filmes. Foram meus parentes que me contaram, não como lobisomem, mas como gente que virava bicho. Eu venho de uma família muito humilde aqui do Ceará. Segundo a minha mãe, somos naturais do sertão de Juazeiro, mas foram anos vivendo como nômades, sempre mudando de lugar e de estadia. Onde a minha família passava, a gente morava, mas passamos boa parte da vida residindo entre a cidade de Juazeiro e Missão Velha. Meus pais, quando tiveram seus filhos, resolveram parar onde morava boa parte da família, que fica entre os dois municípios. E foi lá na casa da minha avó que eu vi os primeiros casos de lobisomem. E foi quando presenciei um lobisomem pela primeira vez. Eu já devia ter em torno dos meus 9 anos. Muito novo, já ajudava o meu avô com a lida diária no seu roçado. Não ia para ajudar de fato. Ia porque gostava de acordar cedo e ficar naquele meio de mato brincando. Meu avô e meu pai era quem fazia todo o trabalho braçal. Mas depois, quando mais velho, comecei a ajudar. A gente sempre acordava antes das 4 horas, para sair de casa às 4 em ponto. Meu avô estralava uns ovos e colocava com farinha, a nossa merenda, e sempre passava pela casa do meu pai para a gente ir ao roçado. O caminho que a gente percorria era sempre o mesmo. Passava entre algumas propriedades, onde tinha apenas uma estradinha de chão, mas que em algumas partes eram cheias de mato. Também tinha que passar por 2 mata-burro. Depois que a gente chegava na vazante, era só subir que já chegava onde era o roçado do meu avô. Porém, foram muitas as experiências que tivemos andando por ali. Certa vez, já começando o amanhecer, um certo homem cruzou o nosso caminho na estrada. Esse homem estava vestido com roupas casuais e era bem comunicativo. O homem passou pela gente e deu um bom dia. Mas meu pai, e muito menos o meu avô, responderam aquele bom dia. Ainda disse que o homem tinha falado com eles, mas quando me virei para apontar onde aquele homem estava, não tinha ninguém ali. Aquele sujeito simplesmente sumiu, e meu avô explicou que aquilo era uma visagem que tinha naquela estrada, e que eu nunca respondesse às palavras de um espírito, pois esse poderia me seguir. Aquilo, obviamente, me deixou muito assustado, mas nem chegava aos pés do dia que cruzamos o caminho de um lobisomem. Em uma outra vez, ainda de madrugada, passamos por uma coisa ainda mais cabulosa. Estava na garupa da bicicleta do meu pai, e meu avô estava do nosso lado conversando, mas em dado ponto do caminho, ouvimos um urro alto e bem estranho, que vinha logo do nosso lado. Meu pai e meu avô pararam na mesma hora, e os dois puxaram da cintura um rabo de galo. Lembro que meu avô pegou o facão e pôs na testa. Andou por alguns metros, depois falou assim para o meu pai. É aquele boi das terras do Severino. Ele fica assim toda vez que vê gente desconhecida. Mas nem ele, e nem meu pai, soltaram seus rabos de galo. E a coisa só no mato acompanhando a gente lado a lado. De vez em quando soltando meio que urros, só que mais baixo. Eu não tive medo, pois pensei que era um boi.
E a coisa acompanhou a gente até o pé da cerca, que foi quando começou a amanhecer. Então o bicho correu e se embrenhou nas terras do Severino. Só então que meu pai e meu avô guardaram seus facões. Eu, como era criança, até esqueci daquele fato, apesar de ainda pensar ser um boi. Mas quando a gente voltou para casa ao meio-dia, notei a apreensão dos adultos, falando que ele tinha voltado. Minha avó era mais assustada, e ela tinha motivos para isso. Meus pais também estavam apreensivos, mas nada ocorreu, nem de dia e muito menos de noite. Mas tempos depois veio um homem chamado Aristides, um andarilho maltrapilho que estava sempre andando por aquelas bandas. Às vezes sumia por meses, mas estava sempre por perto. E foi então que eu vi o primeiro dos muitos causos de um lobisomem. Esse Aristides só pode ser muito doido. Família rica, homem estudado, devia estar na capital trabalhando e ganhando só o dinheiro no mole. Deve ter ficado doido depois de tanto estudar. Esse daí é só Deus na causa, mas cada um com seu cada qual. Disse meu avô quando o homem veio na sua casa para pedir comida. O Aristides era bem moreno como eu, mas tinha uns olhos engateados e bem azulados. Dizia a minha família que ele era muito rico, tinha até faculdade e era casado, coisa que não era bem comum para aquele tempo, pois, como disse, veio de uma época muito humilde. Geladeira, televisão e até água encanada eram luxos que não podíamos ter, muito menos energia elétrica. Mas Aristides tinha tudo isso e ainda assim desandou no mundo e ficou vivendo que nem mendigo. Mas tinha um porquê para ele fazer isso. Dizia meus parentes que era ele quem que virava bicho ali na região. Corria pelas encruzilhadas soltando urros e devorando os animais. Esse bicho que todo mundo dizia que ele virava, não atacava ninguém. Só assombrava quem cruzava o seu caminho, mas mesmo assim nenhuma pessoa confiava. Uma vez minha tia me contou que já era assim muito tarde. Estava com calor porque o tempo estava abafado, e no meio da noite começou a cair uma forte chuva. Ela correu para tirar as roupas do varal, mas assim que abriu a porta da cozinha, ela viu um bicho de 4 e parado bem na sua porta, como se estivesse fugindo da chuva. A coisa olhou para ela e então correu. Ela só deu um grito e trancou a porta, pois aquilo não era o Sansão, seu cachorro, pois parecia a mistura de gente com um porco. E claro, pouco depois o Aristides apareceu naquela região, levando as pessoas a suspeitarem ainda mais daquele homem. Outra vez foi a minha avó. Tinha ido tirar o terço na missa e vinha para casa com sua sogra. Isso ela ainda era muito nova. Minha avó disse que no meio da estrada elas viram aquelas 2 bilas avermelhadas e um fedor de doer o nariz. O bichão urrou e passou entre as 2 correndo, e ainda puxou ela pela mão, quebrando seu terço de Santo Expedito que a mesma carregava. Ela e sua sogra partiram no rumo da casa do meu avô, e o bicho ainda veio correndo atrás delas. Mas elas já estavam em casa seguras. Só viram o bichão preto correndo e levantando poeira na estrada. Meu pai também viu a mesma criatura. Ele contava que era uma noite de lua cheia, quando vinha retornando da casa do seu compadre, depois de jogar baralho. Nessa noite ele havia tomado umas, mas dizia que estava sóbrio e bem da cabeça. Meu pai disse que avistou um cachorrão no pé da cerca olhando para ele. O cão era todo preto e muito peludo. Parecia até vestido com a pele de animal. Mas a coisa desandou de vez quando ele chegou mais perto do bicho e ele ficou em pé e urrou que nem um porco para ele. O meu pai nem quis ficar ali para ver o que o bicho iria fazer. Apenas pegou a sua sacola de coisas e correu para sua casa. E não sabe dizer se o bicho seguiu ou não, pois o medo foi tanto que ele nem olhou para trás. Mas disse que ouviu a passada logo atrás dele, e um cansaço muito alto. Fora esses, tiveram mais causos desse bicho. Minha vizinha o viu deitada em uma clareira. Um amigo do meu avô passou do lado do bicho e o lobisomem não fez nada com ele. E teve um conhecido nosso que também levou uma carreira dessa coisa.
Porém, a mais marcante e impressionante dessas histórias foi a minha, onde eu descobri o segredo do lobisomem. E nem sei se posso dizer assim, já que até hoje não sei quem que virava bicho. Isso aconteceu não faz muito tempo. Tinha ido para a capital fazer o TAF da polícia e fiquei lá por mais alguns meses, até o fim das provas para ser policial. E de lá voltei para o pequeno interior onde morava. Já podia me considerar um policial, mas que ainda não estava exercendo a profissão. Cheguei em casa e foi aquela comemoração. A gente comemorou bastante e conversou também. E soube que o tal bicho estava aparecendo por ali, e que Aristides estava pela região. Bom, os dias se passaram e não escutava nada nas noites, e nem andando por aí cheguei a ver. Mas é aquilo que dizem: quando você quer que aconteça, nada acontece. Mas quando não quer, aí acontece. E foi esse o meu caso. Não lembro a data certa e nem a hora que era, mas sei que vinha da casa de um conhecido. Na estrada vi de longe uma pessoa muito rápido se aproximando. Fui para de trás de uma árvore e puxei o 38. Mas quando vi quem era, guardei o cospe-fogo. E era Aristides, assombrado e todo alvoroçado. "O que houve, homem? Tá correndo de quê?" Perguntei. E ele perguntou quem que eu era. E disse que era neto do velho Inácio. E então Aristides se pôs a falar. "Então bora subir nessa árvore, porque tem um bicho vindo atrás de mim." A gente andou um pouco pela mata e subimos num pé de cajueiro, que não demorou nada, e ouvi uns passos pesados pisando naquele chão de areia, junto de um cansaço muito alto. "Tá vendo aí? É um bicho que quer me pegar faz é tempo," disse Aristides, enquanto a coisa ia longe, mas que ainda voltou pela mesma estrada e logo depois sumiu. Perguntei para ele quem que era o bicho e por que estava atrás dele. Só que Aristides começou a misturar coisa com coisa, e não entendi direito o que ele tinha falado, mas era algo relacionado a matrimônio e também com bruxaria. Ali fiquei um bom pedaço até achar que era seguro. Desci e puxei o 38 da cintura, e fui seguindo para minha casa tranquilamente, deixando Aristides sozinho naquela árvore. Mas tudo terminou bem, para mim e para ele. Depois que viu Aristides e o bicho no mesmo lugar, soube que ele não era um lobisomem, e contei para meus parentes que não era o Aristides quem virava bicho, mas sim uma outra pessoa. Mas quem? Isso até hoje ninguém sabe. Alguns anos atrás, conversando com um amigo, descobri que na cidade dele tinha gente que virava bicho também, e no lugar também tinha um andarilho chamado Aristides, sendo que todos suspeitavam que ele era que virava a fera, mas sabia que ele não era o lobisomem coisa nenhuma. Era alguém que corria atrás do pobre homem, fazendo com que ele pegasse a culpa no lugar. Mas quem e por quê? Isso ninguém sabe até hoje. Boa noite. Boa noite a todos. Eu vou contar um relato que aconteceu comigo quando eu morava sozinha. Eu me chamo Clara e tenho 35 anos de idade e moro no Tocantins. Essa história aconteceu comigo quando eu tinha por volta dos meus 20 anos de idade. Eu queria sair da casa dos meus pais e começar a morar sozinha, pois era o meu sonho. Então eu comecei a trabalhar e ficar horas extras no trabalho para ganhar um dinheirinho a mais. E assim eu consegui alugar uma casinha. Ela era pequena, um quarto, um banheiro, uma sala e uma cozinha. O quintal não era tão grande, mas a casa já era perfeita para mim. Aliás, eu não precisava de uma casa grande, pois era só eu e o meu gato que iríamos morar nela. Os meus pais me ajudaram doando alguns móveis que eles não usavam mais para mim, e assim foi. Porém, naquela época, toda vez que acontecia algo ruim comigo, eu sempre xingava. Já era até um costume meu. Até que um certo dia, eu estava preparando o meu jantar
e sem querer eu deixei um copo de vidro cair no chão. Sem titubear eu falei: mas que desgraça! Na hora que eu falei aquilo, eu senti um frio nas minhas costas, porém eu não me importei. Peguei os vidros que estavam no chão, joguei fora e foi então que eu percebi que eu tinha cortado um dos meus dedos. Então acabei repetindo aquela palavra. Eu falei novamente com mais entonação: que desgraça! E novamente eu senti um frio pelas minhas costas, porém eu não me importei com aquilo. Então toda vez que acontecia algo de errado na minha vida, eu sempre falava a palavra desgraça. Até que um certo dia, eu chamei uns amigos para ir lá para casa beber, pois era um final de semana. Então, sem querer, eu deixei a minha lata de cerveja cair no chão e, sem pensar, eu falei desgraça de novo. Até que a minha amiga disse para eu parar de ficar falando aquilo, pois desgraça era o nome de um demônio. E por eu ficar chamando esse nome com tanta frequência, uma hora ela iria aparecer para mim. Eu não levei muito a sério. Eu ri e perguntei de onde ela tinha tirado aquilo. E que aquilo era pura mentira. E se ela existe mesmo, já era para ter aparecido para mim. Então na hora todos riram. Então ela disse bem séria: pelo menos eu avisei. Se uma hora ela aparecer para você, não venha me falar que eu não te avisei. Então eu ri da cara dela e voltamos todos a beber. Até que quando deu umas meia-noite, todos foram embora e eu fui tomar um banho e escovar os meus dentes. Como eu ainda não estava com sono, eu liguei em um canal de televisão onde passava um desenho que eu gostava muito e apaguei as luzes e fiquei assistindo. Até que ouvi um barulho vindo do meu quarto, porém eu não me importei, porque eu pensei que era o meu gato que estava lá. Então continuei assistindo, até que ouvi um outro barulho. Foi então que eu falei: mas que diabos é isso? Então decidi ver se era realmente o meu gato que estava lá, mas quando eu me levantei do sofá, vi que o meu gato estava o tempo todo na cozinha. Foi então que eu comecei a ficar preocupada. Eu liguei as luzes e perguntei mais uma vez: quem está aí? E fui me aproximando bem devagar, com uma faca nas mãos, pois era a única forma de eu me defender. Até que eu liguei as luzes e não havia nada lá. Então eu pensei comigo que com certeza era a minha imaginação. Então coloquei a faca de volta no armário, apaguei as luzes e voltei a ver o desenho. Até que o meu gato começou a miar em direção ao meu quarto. Vendo aquilo, eu comecei a ficar com medo e liguei as luzes. E em seguida eu perguntei quem que estava lá. Porém eu não obtive resposta. Foi então que eu me lembrei do que a minha amiga havia me falado sobre a desgraça. Então fiquei com mais medo ainda e me culpando por eu não ter escutado ela. Então eu peguei o meu gato e fiquei abraçada com ele no sofá. Até que quando eu olhei para a cozinha, eu vi uma mulher horrível com uma roupa branca rasgada e cabelos despenteados. Os seus dentes eram podres e os olhos dela estavam olhando fixamente para mim. Foi então que eu comecei a sentir um odor horrível que vinha dela. O meu gato não parava de olhar para aquela entidade. Foi então que eu ouvi ela falando bem baixinho e com uma voz bem grossa: então era você que me chamava o tempo todo, não é? Ao ouvir o que ela havia me dito, eu comecei a chorar, fechei os meus olhos e comecei a rezar um Pai Nosso e um Ave Maria e implorei para que Deus fizesse com que aquela coisa saísse dali. Quando eu abri os meus olhos, ela não se encontrava mais. Então eu fiquei vigiando a noite toda, até que começou a amanhecer. Então rapidamente eu me arrumei e fui trabalhar logo em seguida.
Chegando no meu trabalho, todos perceberam meu nervosismo, mas eu não contei para ninguém o que havia acontecido comigo, pois ninguém iria acreditar em mim. Então, quando deu o meu horário de ir embora, que era por volta de 2h40 da tarde, eu fui direto para a casa da minha amiga, na qual havia me alertado sobre aquilo. Ao chegar na casa dela, a primeira coisa que eu fiz foi contar tudo o que havia acontecido comigo e pedir desculpas por não ter acreditado nela. Ela acreditou no que eu havia lhe falado, pois eu estava muito nervosa e tremendo bastante. Ela me deu um copo de água com açúcar para eu me acalmar e falou para me dormir na casa dela e ficar lá o tempo que eu quisesse. E assim eu fiz. Eu fui para a casa dela, arrumei as minhas coisas, peguei o meu gato e fui. Eu fiquei por lá mais ou menos por 2 meses e sempre ajudando a pagar as contas da casa. Até que eu decidi alugar uma outra casinha para mim. E então eu nunca mais chamei pelo nome desgraça. Atualmente eu continuo morando sozinha. E quando eu me lembro daquilo, eu fico com tanto medo que eu acabo indo para a casa dos meus pais ou para a casa dessa minha amiga. Eu aconselho a vocês para tomarem cuidado com o que falam dentro de casa, pois as palavras têm poder, e tudo que é de palavrões que a gente fala pode ser atraído para a sua casa e para você, e pode também causar atrasos em sua vida. Bom, pessoal, esse foi o meu relato. Eu desejo a todos uma boa noite. Juca não tinha medo de nada. Fazia qualquer tipo de aposta com as pessoas daquela cidade onde morava. Dormia em cemitérios à noite, passava a noite sozinho com defuntos, bebia qualquer tipo de veneno que oferecesse a ele, tudo isso em troca de alguns trocados. Era assim que Juca levava a vida, ganhando um pouquinho ali, mais um pouquinho aqui, até que um dia apareceu naquela cidade um homem estranho. Vestia uma capa preta, botas e capuz. Não dava para ver seu rosto. Chegou logo perguntando para as pessoas onde morava o homem da cidade, que não tinha medo de nada, pois queria fazer uma aposta com ele. Juca logo apareceu se mostrando confiante diante do estranho homem. O homem fez uma aposta com Juca. Disse que se ele cumprisse 3 apostas com ele, levaria a quantidade de dinheiro que quisesse. Juca estranhou, mas aceitou a aposta. Não era agora que ele iria recusar uma proposta. Sempre foi tão corajoso. Mas diante daquele homem estranho, Juca se sentia um pouco apreensivo. Um arrepio tomou conta de seu corpo, mas resolveu aceitar uma aposta, pois cobraria muito dinheiro daquele homem. Sabia que se venceria as apostas e assim aceitou-as. O homem estranho lhe entregou um pequeno pedaço de papel. Ali estava a primeira aposta que Juca teria de cumprir. O homem disse que assim que ele cumprisse a primeira aposta, ele voltaria para entregar a segunda. Juca ficou desconfiado, mas aceitou. Naquele papel dizia: vá à meia-noite no cemitério, desenterre uma cruz de um túmulo e traga para mim. Essa vai ser a sua primeira prova. Quando Juca terminou de ler o papel, deu risada, pois a prova era muito fácil. Ele iria ganhar no mole. Juca fez o combinado e quando estava voltando para casa, deu de cara na porta do cemitério com um homem estranho. Juca sentiu medo naquela hora. Havia levado um susto. O homem disse a Juca que a primeira prova estava cumprida. Ele entregou outro pedaço de papel. Juca abaixou a cabeça para ler o papel que estava escrito: pegue um gato preto e uma galinha preta, retirar o coração dos dois e enterre-os debaixo de uma figueira.
Pegue essa cruz que você trouxe do cemitério e marque o lugar onde você os enterrou. Juca terminou de ler o papel. Seus olhos se levantaram, procurando o homem que havia sumido diante da escuridão do cemitério. Juca foi para casa e mal via a hora de chegar logo o outro dia à noite para cumprir a segunda parte da aposta. Chegou finalmente a hora de ir atrás do gato e da galinha. Não foi difícil achar os bichos. O difícil foi achar o pé de figueira. Mas enfim, Juca conseguiu cumprir a segunda parte do acordo. Quando estava voltando para casa novamente, deu de cara com um estranho homem que disse: "Parabéns, Juca. Parabéns. Agora só falta a terceira e última prova para ter tudo o que você sempre quis." O homem entregou outro papel para Juca que estava escrito: "Vista-se com uma fantasia e passe a próxima noite de lua cheia debaixo dessa mesma figueira que você enterrou os corações e a cruz." Após ter terminado de ler o papel, Juca riu para o homem e disse: "Isso vai ser muito fácil. Vou ganhar essa aposta e você vai ter que me dar muito dinheiro." O homem então disse: "Não vai ser tão fácil como você imagina, mas para facilitar para você, eu trouxe comigo uma fantasia que vai lhe cair muito bem." O homem entregou uma caixa para a Juca e mais uma vez disse: "Na próxima lua cheia, vista-se com a fantasia que está dentro dessa caixa. E após a aposta cumprida, você terá tudo o que sempre quis." O homem foi embora e Juca foi para casa, ansioso para que chegasse logo a noite de lua cheia. Passado alguns dias, finalmente chegou a lua cheia. Juca se apressou em vestir a fantasia que parecia ser feita de pele de algum bicho. Tinha pelos no lugar da cabeça, tinha um capuz e no capuz tinha um par de chifres. Na parte dos pés tinha um casco, como se fosse casco de um bicho também. Então Juca se vestiu que nem notou que a fantasia servia direitinho nele. Parecia até que ele estava vestindo uma segunda pele no lugar dos cascos. Juca também nem notou que seus pés cabiam certinho, mas enfim. Juca logo se dirigiu para debaixo da figueira e passou a noite lá. Quando estava prestes a amanhecer, o homem apareceu diante de Juca e disse: "Finalmente a aposta está cumprida, Juca. Como eu disse, agora você vai ter tudo o que quiser, assim como eu tenho." Juca levantou-se e tentou tirar a fantasia, mas não conseguia. Aquilo era realmente a sua segunda pele. Seus pés eram os cascos da sua cabeça. Juca levantou-se e tentou tirar a fantasia, mas não conseguia. Aquilo era realmente a sua pele. Seus pés eram os cascos, na sua cabeça cresciam os chifres e ele cheirava a enxofre. Juca ficou assustado e perguntou ao homem o que estava acontecendo. Quando o homem tirou o capuz, a capa e as botas que cobriam o seu corpo, ele era igual àquela fantasia que Juca estava vestido. O homem então falou: "Parabéns, Juca. Agora você é como eu. Eu era como você. Não sentia medo de nada, aceitava qualquer aposta, até o dia que fizeram essa aposta comigo. E desde aquele dia eu sou assim. Eu tenho essa forma, mas a partir de hoje, quem vai carregar esse corpo vai ser você, até o dia que você achar outro trouxa, sem medo de nada para fazer essa mesma aposta com ele." O homem foi mudando de forma, ficou com a aparência de Juca, e Juca ficou como era o homem, com aquele corpo peludo, chifres e cascos em vez de pés, com um forte cheiro de enxofre. O homem sumiu e Juca deu um grito de horror, pois sentiu um medo profundo, como jamais havia sentido na sua vida. Moral da história: esmola demais, até santo desconfia. Desconfie de qualquer um que lhe oferecer vantagens, que lhe oferecer o mundo,
porque pode ser uma armadilha.